Olá, bom dia. Eu sou Isaac e esse é meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos reagir a uma tortura que se chama Por que não entendemos as músicas de hoje? Eu vi pela thumb e eu pensei assim, nossa, por que o YouTube me recomendou isso? Isso é um vídeo que eu odiaria de assistir, porque provavelmente vai ter muita mulher aleatória rebolando com pouca roupa e muita música tenebrosa. Mas vamos nessa. É do canal Jack X. Eu vou deixar o link na descrição, como eu sempre deixo, dos vídeos que eu vou reagir. E eu nunca vi esse canal desse cara. Talvez seja legal. Vamos ver, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar a qualidade aqui, porque parece que tá meio feio. Vamos nessa. Luísa Sonza, Melody, João Gomes e outros vários artistas sempre são criticados pela falta de pronúncia ou pela dificuldade de se entender o que essas pessoas estão cantando em suas músicas. Mas por que isso acontece? É somente uma questão de falta de técnica vocal? Influências culturais? Sotaque? Hoje eu vim debater um pouco com vocês sobre por que não conseguimos entender muitas vezes a música de hoje em dia. Em um vídeo postado Cara, o pior é que é isso mesmo, cara. Tem muita música dessas popularzona de hoje em dia que a pessoa canta e eu fico na dúvida se é em português que ela tá cantando ou se ela tá cantando em alguma língua indígena ou sei lá, alguma língua europeia, norueguês, alguma coisa assim, cara. Porque tem hora que você não entende nada. nas redes do G1 é explicado com a consulta de um professor de canto, que muitas vezes é somente uma questão cultural, como no caso do João Gomes, que é uma pessoa nordestina. Isso faz com que ele pronuncie de maneiras diferentes as coisas. Estilo, no caso do canto da Luísa Sonza, ou até mesmo Billie Eilish, né, que cantam assim, sem mexer muito a boca, trazendo essa voz meio descansada. Ou até mesmo questão de mixagem e masterização. Às vezes uma pessoa coloca muito efeito na voz do cantor e fica aquele monte de reverb onde você não consegue entender É tipo. Nossa, cara. Eu acho que um dos piores estilos musicais nesse sentido é o trap. Porque, cara, os caras botam vários efeitos na voz, bota autotune, bota reverb, aí bota umas linhas de voz que é só fazendo uns barulhinhos muito bobo de fundo, tipo, uéu, uéu, skr, skr, e fica botando um monte dessas merdas. E aí seu ouvido fica cheio de voz estranha, cheio de coisa. E os caras não sabem cantar também, fica uma merda, cara. O cenário do trap nacional é triste. E o internacional é parecido, mas eu acho que o nacional consegue ser um pouco pior. O internacional a gente já tem desculpa, eu não sou gringo, faz sentido eu não entender todas as referências. Mas, cara, a cada 3 palavras os caras falam uma palavra em inglês, geralmente com a pronúncia errada também, junto com autotune, com reverb e com uma batida estranha. E aí fica uma merda, cara, você não entende nada. nada. Falando somente de técnica vocal, a gente já tem algumas justificativas e explicações. Mas eu venho dizer que a questão é bem mais abrangente do que somente técnica vocal, pronúncia e influência cultural. Vocês lembram que eu disse lá naquele primeiro vídeo de como compor uma música, que eu ia depois falar para vocês sobre métrica, sobre metrificação, como transpor o texto que você escreveu, a letra da música que você compôs, para a métrica, para o tempo, de uma maneira que soe bem, que soe bonito. Esse é um dos principais problemas da música atual. Rapaz, eu não sabia desse conceito de métrica. Mas eu conheço algumas músicas que são mais antigas que tem esse problema de o cara escreve uma letra, só que ele não consegue colocar a letra de uma maneira interessante. Por exemplo, Charlie Brown Jr. O Charlie Brown Jr. tem frases na música dele que são muito extensas e não caberiam normalmente naquele tempo que ele tenta cantar. E aí fica estranho. É... Poxa, eu não vou lembrar de uma música específica. Mas naquele álbum dele, Tempo Apertado, eu acho. Não, eu acho que é Prazo Curto, Tempo Apertado, alguma coisa assim. Tem várias músicas que são assim, cara. Várias, várias. Inclusive, eu vou colocar esse vídeo junto na playlist de como compor uma música. Se você é compositor, músico, você vai se beneficiar muito com esse vídeo aqui. E se você não é, fica aqui também, assiste até o final. Sou músico, gosto de música, é legal. Tá, eu sou baixista, então eu não manjo quase nada de canto. Mas é legal, deve ser legal ser cantor também. Apesar de que todo mundo acha que é cantor, né? Você vai ter muita informação adicional. Se você é uma pessoa assim como eu, nordestina, é muito provável que você Sou.
você fale fazendo em vez de fazendo. As coisas em vez de as coisas. Não, Tirando mas duas peraí. Eu acho que todo mundo fala as coisas quando tá falando rápido. Existe alguém. Comenta aí se na região onde você mora as pessoas falam as coisas. As coisas são assim. A pessoa fala rápido. Tipo, eu não sei o que eu tava fazendo, mas as coisas. É muito estranho de falar as coisas. Ou usar o plural pra tudo. Aqui eu reconheço que tem uns vícios de linguagem. Eu sou também do Nordeste e o pessoal tende a não usar o plural mesmo. Mas nesse caso específico, acho que ninguém usa. plural. No meio do rap, inclusive, a gente vê muitos cantores falando né, como não é. A mina da Tasha Trace fala isso, não fala? Coisa da fama não é paciência. Não é paciência, que vira né paciência. A língua evolui de várias formas. E quando você tem um estilo de música que representa a fala, a pessoa compõe a música da mesma maneira que ela fala, isso também vai estar no texto. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que entender que isso não é um problema, não é um defeito. Geralmente é. Geralmente é. A contração excessiva de palavras faz com que ou fique ruim de entender ou fique feio. Às vezes tem um caso ou outro, né, que vai ter uma contração que quando ela é colocada, ela faz um jogo semântico. Por exemplo, aquela música do Djavan, Oceano, acho que tem uma parte dela que você diz água em mim e eu oceano. É muito legal que ele não fala eu sou o oceano, ele corta algumas palavras, o que não é exatamente o que ele está dizendo aqui, que é uma contração para diminuir a palavra. No caso, ele corta algumas palavras e faz com que fique sonoramente muito agradável e pareça muito leve. Outra música que faz isso é aquela que tem o Tom Jobim e tem uma outra música que eu esqueci o nome. Que é aquela é pau, é pedra, é o fim do caminho. Eu acho que é do Tom Jobim. Tem algumas contrações e ao longo da música eles vão contraindo mais as palavras e chega no final, eles só estão falando sílabas aleatórias e fica muito legal. Parece muito uma coisa infantil, leve, descontraída, divertida, mas o jeito que eu tenho visto sendo usado hoje em dia é muito ruim. Não demérito. E quando eu falar aqui alguma coisa dizendo que isso é errado, eu não estou falando de fator cultural. Uma pronúncia diferente que está ali porque representa o lugar de onde essa pessoa vem, a cultura dela. Não é disso que eu vou falar aqui, tá? Eu vou falar de erros que acontecem por falta de correção. Porque esses artistas estão compondo tudo de qualquer jeito. O resultado é uma música que a gente não consegue entender absolutamente nada, porque eles só escreveram qualquer coisa e jogaram no ritmo da música sem ter nenhum Trap é cuidado. assim. Trap é assim, os caras misturam palavras em inglês com português e falam umas coisas que não faz o menor sentido. Porque na minha beat, não sei o que. Não, nem dá, cara. Nem dá pra repetir, porque você tem que estar num nível de degeneração mental tão grande pra conseguir imitar esse tipo de ser humano que fica até difícil, cara. O Igão tem inveja desse pessoal aí. Indiquei para vocês o Tratado de Metrificação do Olavo Bilac. Ele se já fala bastante sobre esses fenômenos que acontecem dentro de um poema, no caso. Regra número 1, ele diz: uma vogal antes de outra absorve-se nela. Digamos que eu tenho um fazendo e a próxima palavra começa com A, fazendo arroz. Viu que tudo se junta? Fazendo arroz, fazendo arroz, fazendo arroz. No português, prosódia, o estudo Calma, cara. Do nada, ficou super técnico em meio segundo. da pronúncia das palavras, como que a gente entende que música, só de ouvir, tem uma sílaba tônica no MU, música. A nossa fala tem ritmo, a nossa fala tem notas. Inclusive, a gente usa essa relação de sílaba, de separação de sílaba, com a contagem métrica mesmo. É difícil a gente ver aonde que está a sílaba tônica nesse caso, onde eu tô fazendo exatamente a mesma nota e tudo no mesmo tempo. Justamente porque o nosso cérebro não consegue identificar aonde que tá a sílaba tônica. E isso, em algumas palavras, vai mudar completamente o sentido da coisa. Porque na palavra acúmulo, a sílaba tônica tá bem no meio. Agora, se eu falo acumulo,
Você entende que eu mudei o tempo Sim, verbal mudou o da tempo palavra. verbal, mudou o sentido. Vamos supor que eu tenho a palavra banana. Banana tem 3 sílabas. Então eu coloquei aqui tercinas porque tercinas tem 3 batidas com 3 tempos iguais. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então aqui cabe perfeitamente uma palavra com 3 sílabas, uma vez que tem 3 tempos, 3 batidas iguais. Nesse primeiro caso, eu não consigo identificar onde está a sílaba tônica de banana. Banana, 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 banana. Aqui eu não consigo identificar muito bem aonde que está a sílaba tônica, porque como tudo está no mesmo exato tempo, na mesma exata nota, não tem nenhuma ênfase em nada, o meu ouvido não consegue perceber aonde que está a sílaba tônica aqui. Agora, nesse exemplo aqui, esse primeiro tempo, ou a primeira sílaba, vai ser um pouco mais forte. Banana, 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 banana. Agora a palavra está soando como banana, em vez de banana. Agora aqui, eu vou colocar essa ênfase, esse tempo que é um pouco mais alto, no meio. Banana, 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 banana. Aqui já soa um pouco mais próximo da pronúncia, porque a ênfase está correspondendo com a ênfase que se dá na palavra falada banana, na sílaba do meio. Então esses são dois Pô, pensei que fenômenos. você ia mostrar o último também. Agora eu fiquei triste. Elisão forçada ou um ditongo forçado ali na música. Elisão é, eu tenho a palavra na água que vira nágua, da água que vira dágua. Existe a cacofonia, que é quando duas palavras se juntam e se não tem uma pausa, um intervalo ali para separá-las, elas vão fazer uma palavra nova. Amar ela, amar ela. Se não tem uma separação numa música, vou cantar amarela, amarela, a cor, e não amar ela. Corre o risco do ouvinte entender que é amarela e não amar ela. Daí, Luísa Sonza, em Cachorrinha, vai falar, eles latem tipo au. E eles vão escolher um tempo onde isso nem dá para ser pronunciado, porque não tem tempo suficiente para falar tudo isso. Eles latem tipo au. Aí fica, quando nós abanamos o rabo, eles latem tipo au. Tipo, não tem tempo suficiente para tanta letra. Esse também é mais um fenômeno Esse que é o principal acontece que acontece com Charlie Brown Jr. e faz com que algumas músicas você não consiga entender. na música. Aqui dá para visualizar bem melhor. Pá, pá, para, pá, pá. Mas penso e sigo em frente. Penso e sigo em frente. Você vê que aqui tá tudo se juntando, tá? Formando elisões. Ah, sem entender, sem entender, sem entender. Aqui soa como se esse N quase não existisse. Quanto tempo sem entender? Tanto tempo sem entender, sem entender. Então você entende que se juntou tudo aqui? Porque o tempo da música não está correspondendo com o tempo da prosódia, o tempo da palavra naturalmente. Mas tem outro ponto além da metrificação e desses fenômenos da língua, que geralmente os compositores não levam em consideração porque eles não estudam poesia. A gente também não pode exigir que todas as músicas, todas as letras e composições respeitem sempre 100% da prosódia e das leis da gramática, até porque as músicas soariam faladas, soariam horríveis. Por exemplo, na música Atirei o Pau no Gato. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, reu, tá tudo errado. Do berro que o gato deu. Olha que coisa feia, berrou em vez de berro. Só que se a gente cantasse respeitando Ia ficar muito a estranho. prosódia, seria assim: no gato, mas o gato não morreu. Dona Chica admirou-se do berro. Ok, fica mais horrível ainda, gente. Porque aí eu não tô cantando, eu tô falando, literalmente. Então entende É que porque na hora que as pessoas vão cantar e vão compor, principalmente a música, tem umas palavras que elas alongam, tem umas sílabas que elas encurtam, é, tem momentos em que canta mais rápido, em que canta mais devagar, e aí muda muito a forma como a palavra chega no ouvido da pessoa, e às vezes pode confundir mesmo.
Muito, muito complexo mesmo. É tanta coisa que você tem que considerar para fazer a letra que você fez no papel soar bem na música. Isso o Olavo vai defender, que a gente sempre tem um ouvido bom, a gente ouça, não tentar forçar o texto ou a música a soar como a fala, mas se a gente percebe que alguma coisa ali não tá soando bem, não dá para entender direito, se dá para corrigir, se é uma coisa corrigível, vamos corrigir para ver se soa melhor. Muitos desses compositores conseguiriam facilmente perceber e consertar esses problemas se eles somente corrigissem seus trabalhos. Quantos documentários a gente não vê de artistas em estúdios compondo e a gente sempre vê eles fazendo tudo muito rápido, pegando o celular, escrevendo qualquer coisa, vai, faz uma batida aí, nananana, e todo mundo, uau, como essa pessoa compõe rápido, nossa, essa pessoa é um gênio, é um Eu tenho muita tonto. Por que esse dificuldade. Já tentei compor músicas, mas eu não consigo, cara. Me dá um bloqueio criativo muito grande. Eu não consigo desenvolver as ideias de forma musical. É meio estranho pra caramba. documentário não mostra esse artista depois pegando esse texto que ele fez ali no improviso, no imbromation, e mostra ele assim, ó, ah não, isso aqui não, isso aqui, vou trocar essa palavra, colocar essa palavra aqui, vou mudar essa palavra aqui. Não, agora eu vou mudar isso aqui pra cá, vou mudar a estrutura. Não, agora esse tempo aqui a gente vai ter que mudar porque não tá legal, não tá soando legal essa palavra aqui, vou mudar essa palavra pra cá. Porque muito provavelmente eles não fazem isso. E no rap fica muito pior, né? Porque a Rap, variação trap, principalmente trap aqui no Brasil. rítmica é mais rápida, então tem SS seguido que não vai soar legal quando você tá falando rápido, ou R seguido de R que forma um trava-língua horrível que o cantor, mesmo tendo uma pronúncia boa, não vai fazer esse rap bem feito porque o texto não tem como ser pronunciado, mesmo que você seja o Eminem. Lembrando mais uma vez, não necessariamente as músicas precisam soar como a fala, como a gramática. Existe liberdade poética, então um compositor pode inclusive propositalmente mudar a pronúncia das coisas, brincar com acentuações, inclusive ele deve fazer isso. Então, pelo amor de Deus, não achem que qualquer coisa que muda a pronúncia tá errado, é horrível, é como essa pessoa compõe mal. Não, mas assim, muitas coisas que não são propositais e que soam mal simplesmente porque fizeram de qualquer jeito. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham aprendido muito. Para mais vídeos como esse, curte esse vídeo e se Interessante. inscreve no canal. Gostei do vídeo. Em resumo, ele descreve que é porque não faz sentido mesmo as pessoas só decidirem e optarem por fazer coisas de qualquer jeito. E eu imaginava que era algo nesse sentido mesmo. Que hoje em dia a música é muito comercial. Na verdade, a música sempre foi comercial, né? Mas ela tem que ser acelerada hoje em dia, né? Hoje as pessoas têm IA para criar a própria música. Hoje em dia tem muitos memes que vão e vêm, muitas tendências, vídeo curto. E faz com que os próprios artistas famosos comecem a não ligar tanto, porque as pessoas vão querer escutar qualquer merda que inventarem na semana que vem. Então, pelo menos que seja a merda que eu fiz. Eu acho que é assim que a maioria pensa. E também tem muito dinheiro, né? Já ajuda bastante. Mas enfim. Pro vídeo de hoje foi isso. Tchau, tchau.